Glória a Deus, ao Pai amado, a Deus maravilhoso, Senhor. Me apresento diante de Ti, Senhor. Mas neste momento, Senhor, eu clamo, Senhor, que o Espírito Santo conduza essa abertura. Que o Espírito Santo, Senhor Jesus, exprana, Senhor Jesus, a Tua palavra, Pai. Que venha decorrer cada versículo, Senhor, e a Tua palavra venha ser expressada conforme a Tua vontade, Senhor Jesus Cristo. E que o nosso coração, Senhor, esteja, Senhor, ouvindo, deleitando, Senhor Jesus, na Tua voz, Pai. Que neste momento eu lhe peço, Senhor, que me conduz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Pai amado, vamos lá. Eu vou estar lendo, então, no Tessalonicenses, do 2 ao 10. Aí depois eu vou decorrer ela. Vamos lá. No versículo 2, fala assim: sempre damos graça a Deus por todos vós, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar de obra da vossa fé, do vosso trabalho de amor e da vossa firmeza de esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, como bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós. E vos tornaste nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra e muitas tribulação, como alegria do Espírito Santo. De maneira que foste exemplos para todos os fiéis na Macedônia e na Acácia. De vós fez-se ouvir a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acácia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que não temos necessidade de falar coisa alguma, pois eles mesmos anunciam de que forma fomos recebidos entre vós. Dizem-lhes como vós converteste dos ídolos a Deus, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro, e aguardardes dos céus a seus filhos, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livrará da ira vindoura. Amém? Glória a Deus. Lendo aqui no Tessalonicenses, a gente fala que é uma carta de Paulo. Se a gente foi fundada, acho que a segunda viagem de Paulo, a gente for procurar ler em Atos, capítulo 17, a gente vai ver explicando como recorreu à igreja de Tessalônica. Eu estou nervosa. Calma aí um pouquinho. Nesse capítulo 1, vemos o que? A gratidão pelo caminho da fé. A fé, o amor e a esperança, Paulo fala sempre, não só na carta de Tessalonicenses, mas ele fala no 1 Coríntios, no capítulo 13. Ele fala em Colossenses, capítulo 1, do versículo 4 ao 5. E está falando aqui também, que é o que eu vou dizer um pouquinho, que vai ser a minha explicação. Aqui nos ensina o quê? Paulo dá o exemplo de uma fé morta. Eu vou lendo. Paulo nos fala de fé dos nossos irmãos tessalônicos. Por exemplo, era uma fé morta, como nos dias na carta de Tiago. Então, aqui eu estou querendo falar sobre a fé. A fé, ela é operosa. E a fé nessa igreja, ela foi operosa. Uma fé ativa que se manifestava em ações concretas, com engajamento com a missão no Evangelho. Fala de um amor. O amor que a disposição de servir uns aos outros, com sacrifícios, sem buscar por interesse próprio. E fala da firme esperança também, que é acreditar no retorno de Jesus Cristo. Podemos ter fé intelectual, aquela fé que procura ler,
estudar, que procura ler a teologia. E temos a fé emocional, que é aquela fé que a gente vem no culto, sente arrepio, tem aquela alegria. Qual é a fé que a gente está vivendo? E tem a fé verdadeira, a fé da transformação. A fé onde Cristo venha nos transformar. Onde que vivemos pelo amor de Cristo. E o que fazemos hoje, amanhã a gente não faz. É uma nova criatura, é uma carne renovada. Se nós vemos em Tiago, no capítulo 2,17, fala da fé morta ou a fé viva. Fala assim, por exemplo, não era uma fé morta como nos dias na carta de Tiago. Ter fé não basta. Muitos podem ter fé até mesmo mundanos. Os ímpios podem dizer que tenho fé no meu coração. Tenho Jesus no meu coração. A grande questão é qual a qualidade da nossa fé? Aonde está se enquadrando a fé? Na fé espiritual? Na fé intelectual? Ou na fé da transformação? Na fé verdadeira, a fé de Cristo? É uma análise que temos que nos fazer todos os dias. Fé, podemos ter a grande diferença. E se ela é uma fé viva ou uma fé morta, como nos fala em Tiago, põe para mim, Tiago, no versículo 2, no capítulo 2, versículo 17, que nos ensina uma fé sem obras. Tu vens até mim, dizendo que tem fé e não me apresenta obras, pois eu, através das minhas obras, mostrarei a minha fé. Aí eu falo, Paulo nos vai dizendo que em Tessalônica a fé é um amor oporoso. Não era uma fé intelectual. Uma fé que uma pessoa busca Jesus em livros, como eu disse agora há pouco, que lê, às vezes a gente está naquela impulsão de estudar, de procurar o conhecimento, querer saber, às vezes até, muitos gravam um versículo, mas quando você vai ver a vida daquela pessoa, ela não vive o que ela está dizendo, ela não vive o que ela está estudando. Está faltando a essência de Cristo. Aqui o Senhor está nos mostrando nessa carta, quando eu li ela, assim, de certa forma, eu vi ela de um novo olhar. Porque a gente vai se analisando, e como o pastor Marcos vive falando, a gente tem que fazer as perguntas. Na nossa vida cristã, é nos perguntar como estamos perante a Cristo. Nos perguntar como está sendo a nossa caminhada com Cristo. Então, aí eu fui, assim, foi abrindo um caminho, e ali meu coração foi fervoso, porque eu me perguntei, como está a minha fé? Como eu estou estudando? Como eu estou buscando? Como que eu estou vivendo conforme a Cristo? Eu fui me apaixonando por esses versículos, na verdade. E aí eu vi que todos nós, de certa forma, se não ter a Cristo verdadeiro, se não ter aquela intimidade, vai faltando a fé de Cristo. Porque as coisas mundanas vão entrando. A gente vai vivendo que nem um ímpio. E sem perceber. Mas Jesus torna para ele uma ideia, não alguém que muda e transforma a vida. A fé também pode ser emocional? Sim. Cuidado com essa fé emocional, aquele que busca só o oba-oba. Que busca o arrepio, que busca se emocionar. Se eu vou no culto hoje, Deus não falou comigo, eu não me arrepiei, eu não chorei. Será? Será que se você não se emocionar, não se arrepiar, Deus não falou com você? Não teve nada no culto que foi para te ensinar? Não teve nenhum momento Cristo quis falar com você? Se numa leitura dentro da minha casa, o Senhor veio comover o meu coração, veio mostrar para mim que precisa de transformação, que precisa de busca. Eu precisei do arrepio? Eu precisei do aplauso? Não. Eu precisei buscar a Cristo e olhar a Cristo com amor. Que na busca com Cristo nunca falta um amor. Mas um amor verdadeiro, um amor de transformar, porque nós precisamos ser transformados.
Nós precisamos ser curados de nós mesmos. Eu lendo a fé, e continua sobre a fé viva e verdadeira. O Espírito Santo, uma fé transgressiva em obras, prática de forma que outras igrejas viam como testemunho. Será que quando alguém olhamos para a gente, aqui está falando, a gente mostra que a gente é cristão, que a gente vive em Cristo? Ou precisamos falar, eu sou cristão, eu sou evangélica? Ou apenas na sua atitude, no abrir da sua boca, você já mostra a presença do Senhor na sua vida? Esta é a transformação, esta intimidade é com Cristo. Ao abrir a boca, nós falamos como a semelhança de Cristo? Será que mudamos essa chavinha? Será que a nossa busca é uma busca tão rasa, tão vazia? Somos tão ainda bebezinho na presença de Cristo? Como essa carta, gente, eu achei ela muito rica, cada versículo. Eu achei assim que, a hora que fala, a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que não temos necessidade de falar coisas algumas. A gente não precisa falar que somos evangélicos, não precisa falar que somos cristãos. Se a gente tem a transformação e vive uma vida verdadeira em Cristo Jesus, Ele fala por nós. Ele expressa sobre nós a semelhança dEle e a vontade dEle. A gente não deixa de ser uma obra morta e acaba sendo uma obra viva, porque falamos com o amor de Cristo não só em palavras, mas sim em atitude, em amor, porque vamos levar a palavra dEle. E isso é tão maravilhoso, é grandioso chegar nessa presença, gente. É grandioso você ter essa intimidade com Cristo e buscar ela tão verdadeiramente. Aí eu falo aqui, no versículo 4, é citada a palavra, a eleição. Somos eleitos. Eu já estou em Cristo, já vou na igreja, já participo, já sou eleita. Né? Não preciso mudar. E eu não estou falando mudar em muitas coisas materiais. É no íntimo de cada um. Precisa o irmão apontar a falha de outro. Não a mulher apontar a falha do marido. Não, é do íntimo de cada um. Porque a gente sabendo, quando Deus entra, eles não mostram o que precisa mudar no nosso coração. Eles não mostram o que precisa mudar em cada atitude. Não precisa ninguém apontar. O Senhor nos ensina e Ele muda. E muitas vezes a gente percebemos que mudamos depois que mudou. Depois que Jesus transformou. Aí fala sobre essa parte de eleição. Temos que observar onde está o nosso pensamento, qual o propósito dos nossos ideais. Que nossos propósitos ideais, eu afirmo aí, seja a transformação em Cristo Jesus. Que seja essa busca pelo Senhor. Que nos humilhamos nos pés de Cristo. Excitamos nossos pecados, porque mesmo não sendo merecedores, Cristo vem ao nosso socorro com sua graça e misericórdia. Que quando oramos e se clamamos nos pés dele, tiramos nossas máscaras. Se for para chorar, choramos. Se for falar, eu errei, eu preciso mudar. Não só porque eu preciso de uma necessidade, de uma cura, mas busca ao Senhor e fala com Ele que precisamos da mudança. Porque muitas vezes a gente fala aqui, a gente não sabe o que a gente precisa mudar. Ou a gente não quer falar. A dor, às vezes, é tão grande e a gente é tão egoísta dentro da gente mesmo, que se um pastor ou uma pastora, ou um irmão que está orando para você te perguntar, o que eu preciso orar por você? O que está acontecendo, meu irmão, que eu preciso te ajudar? A gente é tão assim que a gente não consegue nem falar. A gente tem vergonha, às vezes, de falar. Aí a gente chora. Quem já aconteceu isso? Muitas vezes. Porque não conseguimos expressar verdadeiramente. Como a gente revela isso para os nossos irmãos, a gente revela isso para Deus. Às vezes oramos, mas não dizemos o que está no fundo do nosso coração. O que realmente precisa ser dito. Fala para o Senhor nas suas orações. Senhor, me desnuda diante de Ti. Revela todos os meus pecados. Me purifica, me limpa, me transforma, porque o que eu pratiquei hoje, o que eu fiz hoje, amanhã eu não quero fazer mais. Eu quero viver
essa vida renovada em ti. Porque quando o Senhor voltar, eu quero ir com Cristo. Eu quero sentir o aroma dele, o cheiro dele, sentir o abraço dele. Aí, falando no versículo 5, Paulo nos diz que receberam o evangelho em poder. No versículo 6, Paulo nos diz que aqueles tornaram os imitadores de Cristo. No versículo 8, Paulo nos mostra que deram um testemunho irrefutável. Vemos aqui que o evangelho não chegou em Tessalonicenses só em palavras, mas sim em poder do Espírito Santo, como ele nos diz no versículo 5. Aqui, se analisarmos, vemos um milagre maior que a cura de um leproso, maior que a cura da mulher do fluxo de sangue. Se a gente olhar, tantas curas que o Senhor fez, tantos milagres o Senhor fez. Mas sabe o que a Bíblia nos mostra nas entrelinhas? E está aqui nesse versículo, mostrou claramente. O maior milagre é a transformação do nosso eu. É a transformação do pecador. Isso é a Bíblia. Elas nos falam em cada versículo. Essa transformação e a busca pelo Senhor. A igreja adorando a Cristo verdadeiramente. O Evangelho, ele fala sobre a salvação em Cristo Jesus. Nessa carta nos revela que quando o Evangelho de fato chega aos corações, somos transformados. O Espírito Santo opera arrependimento. Em Tessalonicenses fala que aqueles irmãos se tornaram imitadores de Cristo. E eu lendo aqui, falo cada área da vida de Tessalonicense. Eles sabiam buscar, pois se converteram em um Deus verdadeiro. Eles sabiam quem era o Deus que eles serviam. Eles sabiam o que foi pregado na vida deles, a transformação que ia ser feita. Que não era para obter bênção, para sair em frustrações, na busca em frustrações, não era por causa de uma causa financeira, mas sim, era para a transformação da vida deles. Para servir a Deus vivo, verdadeiro, é impossível a grandeza de graça de Deus. É impossível entender essa grandeza da graça de Deus. O tamanho do perdão que nos alcançou, o tamanho do favor que nos foi dado. E não quebramos nosso vaso de alabastro diante do Senhor. Aquele que verdadeiramente abandona a velha vida e se vira para Deus, para o Deus vivo, é verdadeiro. Ele não vê o serviço para Deus como peso. Ele não vê o serviço para Deus como obrigação e nem como um castigo. Servir a Deus é um prazer. Servir a Deus é um privilégio. Eu nem falo de serviço material. Eu falo do serviço, servir com alegria mesmo. Não importa o que o Senhor está te mostrando, está te dando em tuas mãos, eu faço com alegria. Não importa que eu tenho que acordar e dar um bom dia para um vizinho que eu não converso, mas é um serviço a Deus porque eu vou estar abençoando a vida dele, principalmente a minha, porque estou dando perdão ao próximo. No versículo 10, fala sobre o que? O retorno de Cristo. E guardaste dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livras da ira vindoura. Se vemos em 2 Tessalonicenses, no capítulo 1, verso 7 e 8. Põe para mim, Cleiton, por favor. Fala assim, isso mesmo. E dar alívio a vocês que estão sendo oprimidos, e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus com os seus anjos poderosos, em meio à chama de fogo. O 8. Ele punirá os que não conhecem a Deus, aquele que não se submetem ao evangelho da nosso Senhor Jesus Cristo. Quando o céu se manifesta, o Senhor, né? Necessita o dia, não vai ter amigo do evangelho, não vai ter simpatizante, nem aquele que se agrada do evangelho. Quando Jesus voltar, então, se a gente for só simpatizante, não vamos com Cristo. Se formos só amigos da palavra, não vamos com Cristo.
Só vamos com Cristo quando nós permitimos a transformação em Cristo Jesus. Mas sim aquele que obedecer à vontade do Senhor. Aquele que se dobrar diante de Cristo, falar: eis-me aqui, Senhor. Me faz um novo homem, uma nova mulher, conforme a tua imagem e semelhança. Uma igreja deixa essa mensagem e que o Senhor nos transforma a cada dia. E que buscamos realmente essa transformação para a volta de Cristo e almejar, ensinar a palavra do Senhor a cada dia. Mas não uma palavra vazia, só para o intelectual ou emocional. Mas sim com uma palavra de amor e transformação em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe a cada um.